Tipos de penteados que dão lucro nos salões. Hoje eu vou comentar aqui, vou falar aqui para você quais tipos de penteados dão lucro e os que não dão. Sejam todas muito bem-vindas, penteadoras, muito bem-vindas, masters. Primeiro eu quero saber se você está me ouvindo bem, me dá um ok, me dá um joinha. E também já vai entrando aqui, já vai comentando de qual cidade você é. Eu quero saber aonde está chegando essa live aqui hoje. Comenta aqui para mim de qual cidade você é. Cidade e estado. Tá ok o áudio? Que ótimo. Boa noite. Vão comentando aqui para mim de qual cidade você é. Fala aqui se você se mata de trabalhar, às vezes até tem bastante cliente de penteados, mas sente que está ganhando pouco, que está tendo pouco lucro no penteado. São Roque, Frutal, deixa eu ver de onde mais, Recife, que legal, São Paulo, Goiânia. O máximo do online é isso, né, gente? Dá pra gente conversar com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Fico feliz que essa mensagem aqui hoje vai chegar para você, aí aonde você tá, do conforto da sua casa. Então fica aqui comigo até o final dessa live, que eu tenho certeza que eu vou trazer aqui para você hoje vai ajudar você aí na sua carreira. Mesmo que talvez você esteja começando do zero, do absoluto zero. Inclusive, vão colocando aí para mim também se você é iniciante ou se você já faz penteado. Deixa aqui para mim que eu quero saber. Vamos lá, vamos para o nosso conteúdo aqui hoje. Quero ser bem direta aqui com vocês. Sou cabeleireira, estou querendo começar a fazer penteado, começando do zero. Legal, bastante iniciante aqui. Então, iniciante, presta bastante atenção para você não cometer os erros de quem já está na área, já está cometendo esses erros, para você ser muito mais assertiva e chegar muito mais rápido aí no seu sucesso, tá? Gente, a área da beleza é uma área onde a gente se fatura muito alto, né? Falando ali especificamente de penteados. Porém, a gente precisa ter estratégia no que a gente vai fazer, em quais penteados que nós vamos escolher. Tem penteados que são muito bonitos, porém ele tem uma percepção de valor muito baixa. É onde a gente tem dificuldade de fazer com que a cliente pague o valor que a gente deseja ali nos penteados, certo? E como que isso acontece? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. E se você se identificar com isso, eu quero que vocês vão interagindo, vão comentando aqui para mim, para eu saber se a gente está falando aqui a mesma língua, se vocês estão entendendo certinho, se eu posso elevar aqui o nosso assunto hoje. Combinado assim? Fazer esse combinado aqui com vocês, certo? Por exemplo, um estilo de penteado que eu vejo que é um tipo de penteado que não dá lucro. Vamos começar ali pelos penteados que estão em alta hoje, né? Um dos penteados que estão em alta hoje, que são os penteados minimalistas. Como assim, Adriele? Aquele slick hair, já ouviu falar? Que é aqueles lambidinhos, né? Tá muito famoso aquele coque baixo, lambidinho, aquele coquezinho torcidinho aqui atrás e tal. Esse, por exemplo, é um estilo de penteado que, ao meu ver, não dá lucro. Por quê? Principalmente se você tem ali no seu perfil, em seu Instagram, o seu Instagram é onde você vende o seu trabalho, certo? Ali é o seu portfólio. Antigamente as pessoas entravam no salão, tinha revista, ela ia folhear. Hoje não, hoje isso é o seu Instagram. E vamos supor que você poste ali no seu Instagram só esses estilos de penteado. Sabe, aqueles rabo liso, alto, que só fica, né, bonito se a cliente tem cabelão ou se você coloca um aplique. Lisinho, esticadinho, slick hair, o coque baixo que eu acabei de falar. Se você tem só isso no seu perfil, e às vezes você posta ali um monte de cliente linda, maravilhosa, produção bonita, impecável, modelos bonitas.
E aí, a hora que você vai fechar com uma cliente, você passa o valor, ela acha caro. Você tenta subir o valor do que você está cobrando, você tem medo, porque você passa para uma cliente, passa para outra, você faz um teste, eu sei que você faz. Eu fazia também. Eu faço até hoje. E a cliente, né, ou não responde, ou vou ver com meu marido, como se fosse o marido que resolvesse as coisas, né, noiva, principalmente. É só desculpinhas, tá? Porque ela não viu valor no seu trabalho. Porque tem uma percepção de valor muito baixo. Porque dá a impressão que é tão fácil de fazer que ela só não faz na casa dela porque ela não tem os produtos, tá? Mais ou menos isso que ela pensa na mente dela. Ou ela só não faz na casa dela porque ela quer ir em um lugar se arrumar. Mas que na verdade não é assim. Também dá o seu certo trabalho. E aí, vamos te dizer o seguinte: se você leva 1 hora para montar um penteado, aonde você poderia estar cobrando ali R$ 300 nesse penteado, você vai levar a mesma 1 hora, praticamente, cobrando ali, sei lá, falando para a realidade do que eu conheço de mercado, não de mercado, mas de pessoas que estão iniciando ou que tá empacada, tá nesse negócio e não consegue subir ali o valor do penteado. Então vamos colocar aí 80, R$ 100, R$ 120. Entende? Nessa mesma 1 hora. Nós trabalhamos por hora. A nossa hora, ela tem que ser muito bem remunerada. Por quê? Penteado não é, por exemplo, igual corte, que tem a semana inteira, se você, né, tiver cliente pro dia inteiro, a semana inteira você tem. Não, é uma ocasião especial, é um sábado, é uma sexta-feira. Não é algo que, eu não tenho horário nesse sábado, pode ser no próximo? Eu não tenho horário nessa sexta, pode ser na próxima? É uma data exclusiva, que não aceita nem que você atrase. Entende a responsabilidade, a diferença? Então, a sua hora ela tem que ser muito bem valorizada. E eu sempre pensei o seguinte comigo. Eu comecei como cabeleireira, né, maquiadora, fazia de tudo, até depilar, fazer sobrancelha, né, fio a fio, de tudo eu testei, né, e fui para o que eu mais gostava, porque não tem nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente ama, certo? E aí o que acontece? Eu sempre pensei o seguinte: se em 1 hora eu faço uma maquiagem e cobro R$ 100, o meu penteado ele não pode ser R$ 100. Porque são 2 horas por penteado, por mais que eu não faça a preparação. Vou explicar um pouco melhor sobre isso lá nas aulas do workshop, que começa semana que vem, certo? Então, eu sempre pensei dessa forma comigo. Então, se for, sempre pensei assim, se for para me cobrar o mesmo valor, então não compensa eu fazer penteado, vou fazer só maquiagem, certo? Então, sempre pensei por esse lado. E aí, o que eu comecei a fazer? Quando eu comecei a fazer os penteados russos, que era o que eu queria, e comecei a postar, eu percebi... Por quê? Quando você olha um penteado russo, hoje a gente adapta muito, né, as técnicas, não precisa ser tão russo, não precisa ser tão desenhado. O russo verdadeiro, ele não é aquele russo tão marcado, sabe? Aquela coisa que é esquisita. Pelo contrário, é a coisa mais linda de se ver. E eu sempre tive vontade de aprender esse tipo de penteado. Porque com os penteados que eu fazia, que estava na média, era o mesmo que a concorrência toda fazia, eu falava, de alguma forma eu tenho que me destacar, principalmente começando de onde eu comecei, do zero, do nada, sem salão, sem nada, morando sozinha, em 2 cômodos, de fundo ainda, tá? Eu falei, de alguma forma eu tenho que me destacar. E foi quando eu comecei a fazer. Porque a gente olha, a gente tem essa percepção de quando você vê o penteado pronto, de que, nossa, é difícil. Inclusive que muitas de vocês, eu posso afirmar que uns 70, 60% tem medo de se jogar nos penteados por achar difícil. E só é difícil porque você ainda não aprendeu da forma correta, não aprendeu um método, só está seguindo passo a passo na internet, tutorial, e acha que isso é suficiente para aprender, tá? Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas como tem essa percepção de que é difícil, a cliente também tem. E muito mais que a gente, né, às vezes, porque ela tá totalmente fora da área da beleza. Então ela já tem essa percepção. Ela já vai pedir um orçamento para você sabendo que
que o seu valor que você vai pedir é mais elevado. Ela já tem essa percepção, entende? Então, eu sempre bato muito na tecla de você saber dominar os penteados. O que é isso? Não é dominar 1, 2, 3, 4, 5 penteados que eu aprendi o passo a passo completo. Não, é saber fazer qualquer penteado, qualquer estilo. Russo, boho chic, slick hair, qualquer um, certo? Na medida que eu trabalho meu portfólio dessa forma, ou mesclando de vez em quando, jogando ali um simplesinho, claro que o que a gente posta na nossa rede social, primeiro, tá? É o tipo de cliente que a gente atrai. Então, lá no início, o que eu fazia? Eu falei, eu só vou postar coque elaborado. Quero noiva. Porque a maioria das noivas preferem coque. Eu sei que muitas de vocês, de repente, vão falar, e as minhas noivas só preferem semi-preso. Não. Isso aí eu sei, eu já ouvi muito, eu já passei por isso também. Por quê? É só isso que ela conhece muitas das vezes, tá? E há clientes e clientes. Tem clientes que têm um cabelão lindo, maravilhoso, que realmente fica lindo com o semi-preso. Dá até dó de prender. Mas tem clientes que não querem ter incômodo nenhum na festa. Se uma cliente, por exemplo, chegar para mim e falar assim, Adriele, você me indica um semi-preso ou um preso. Eu falo, semi-preso você pode ir em qualquer festa. Qualquer, de convidada, um aniversário, qualquer. Um coque mais quando você é madrinha. Tem convidadas que fazem também. Quando você é noiva, as pessoas vão te abraçar, vai esfregar tuas costas, vai suar. No fim das contas, você faz aquele coque horrível, né? No meio da festa que tá suando e você quer curtir. Bom, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto, que isso aqui seria outro assunto, tá? Mais um assunto. Então eu falei, eu quero atrair esse tipo de cliente. Por quê? Porque eu sabia que o semi-preso, naquela época, eu tinha medo de cobrar o valor de um coque, da cliente não aceitar. Então, o que eu fiz? Eu joguei só coque. Uma vez no ano você ia ver um semi-preso no meu feed. Nunca na vida você ia ver só uma foto ali com um Babyliss. Raramente. Só se eu estivesse fazendo a propaganda ali da maquiagem, onde eu queria focar mais na maquiagem, né, e fazer um cabelo ali só para ter a produção. Mas isso não ia ver. Não ia ver. Pode rodar, descer meu feed lá embaixo, 2018, 2016, vocês não vão ver. Só vão ver coque. Hoje eu abro um pouquinho mais, né, e mostrar semi-presos também, mas por quê? Eu tinha essa estratégia comigo, porque eu queria clientes que me pedissem coque, porque o coque eu ia conseguir cobrar o valor justo que eu queria. E fiz isso por muito tempo, até eu ter a confiança, né, eu testar de que não. Por quê? Se eu vou levar o mesmo tempo, um semi-preso, um Babyliss, tá bom, você vai fazer rápido a parte de cima, mas e o Babyliss? Você vai demorar um pouquinho mais, né, se você for fazer caprichadinho. É o mesmo tempo de um coque, praticamente. Vou estar trabalhando da mesma forma, então por que eu vou cobrar mais barato? E aí, eu subi e igualei os dois, tanto semi-preso quanto coque no mesmo valor, certo? Então, usei essa estratégia. Por quê? Porque eu sabia que a percepção de valor era de que é caro, é difícil, nossa, é caro, ninguém faz isso. E assim, eu consigo cobrar o valor que eu quero, o valor justo que eu quero. Não significa que vai chegar cliente e vai pedir um simples, um slick hair, desse que eu tô dando exemplo. Mas é raro, porque a gente atrai cliente a partir daquilo que a gente posta. Mas acontece, não que é raro, acontece. Acontece, gostos e gostos, a gente não se discute, gosto é igual, né? Todo mundo tem o seu. E assim segue o baile, né? A gente não vai discutir gosto. Mas a cliente também tem essa percepção de valor, certo? E você não pode ter medo de perder cliente. Porque se eu passo R$300 aonde a cliente quer só um rabo, né? Quantas de vocês já ouviu? Eu quero só um rabo, sabe aqueles lisinhos assim, um rabo? Elas falam desse jeito, manda a foto, né? Aquele lá, o valor do penteado é X. Ela vai achar caro? Nossa, por quê? Parece tão simples. Nossa, tudo isso num rabo desse? É simples, né? Quantas e quantas vezes... eu não quero um penteado muito elaborado, eu quero simples. Aí chega na hora do dia, mostra o penteado que quer. É um super elaborado. Que na mente dela foi simples, né? Por ter o ar de despojado, parece ser um penteado simples,
né, de só catar o grampo, não é assim, certo? Então, né, na medida que isso acontece, a cliente às vezes ela não vai fechar. Tem clientes que vão fechar, tem clientes que vão achar caro, porque não vê valor, porque é simples, né? Dá a impressão de que ela sabe fazer em casa e ela não vai fechar, ela vai procurar uma próxima profissional. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Não tem problema, para mim não tem problema. A minha agenda vai estar cheia da mesma forma. Porque quando você passa a ter o domínio, quando você passa a ter esse diferencial, as clientes elas fecham com você assim que elas sabem do evento, assim que ela foi convidada. A noiva, assim que ela tá fechando tudo, um ano antes. Tem noivas que querem agendar 2 anos antes. Eu falei, não, aí também não, né? 1 ano antes tá ótimo. A noiva entrega ali o convite para as madrinhas, convidadas e tudo mais. Para as madrinhas, às vezes até um pouquinho antes, mas normalmente faltando 4, 5 meses antes do casamento. Ela acabou de saber, ela já vai procurar. E se ela já tem na mente dela que é você, quantas e quantas vezes os clientes às vezes falam assim, nossa, eu não tenho nenhum evento para ir, mas eu não vejo a hora de ter um evento que eu já sei até o penteado que eu quero. É dessa forma. Então, elas agendam com antecedência. Então, você não precisa ter medo, sabe? Uma coisa que não... vou falar nunca. Nunca acontecia antes de eu ter o domínio. Depois que eu comecei a ter o domínio, aplicar essa estratégia, eu posso dizer que era raro, tipo assim, sábado agora, alguém querendo marcar comigo e eu ter horário, porque não tinha. Era fechado para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Porque é dessa forma que funcionava. Por que eu falo que não funcionava, tá, gente? Eu sei que tem muitas seguidoras novas por aqui me conhecendo. O que acontece? Eu sempre fui apaixonada em atender clientes, sou até hoje, em atender noivas, né? Ver a satisfação das clientes ali, das noivas. Só que quando eu migrei para o online e comecei a ver o resultado das alunas, eu me apaixonei ainda mais. Então, eu abri mão dos meus atendimentos de sábados. Tanto é que eu fiquei 2 anos sem marcar ninguém. Fechei a agenda, falei, não abri. Fiquei 2 anos sem atender ninguém. Fechei, não abri agenda. E comecei a voltar a pegar uma ou outra a partir do ano passado para cá. Por quê? Porque eu acho importante a experiência, de eu continuar a ter a vivência de experiência dos desafios que tem os cabelos das clientes, porque aparece cabelo de tudo quanto é jeito, certo? Então, por isso, eu abri agenda para algumas datas, certo? Hoje esse não é o meu foco. Se fosse o meu foco, tanto é que a minha rede social seria trabalhada de forma diferente. Então, por isso que às vezes eu me remeto um pouquinho lá no passado, mas eu tenho essa vivência até hoje, sabe? Então, é por isso que às vezes eu falo assim, às vezes eu fico, por que antes? Né? Mas é isso. Deixa eu ver aqui algumas perguntas de vocês antes da gente ir. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui antes de eu prosseguir. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Opa. Eu mesma já fiz um penteado que depois eu fiquei pensando o quanto é só, não consegue, precisa de um professor para sempre estar ajudando, fazendo correto. Estou começando agora, infelizmente essas pessoas pensam que dá para fazer em casa sozinha, que eu já chego falando quanto é o mais simples. Estou nessa faixa de tempo de preço. Legal, deixa eu ver aqui mais abaixo. Já fiz um curso com de nome nomeado, porém ele deixou o curso muito difícil, deixou a turma muito penteado preso, sábado fiz um coque baixo que tem na plataforma do curso, tanto a cliente como as outras convidadas ficaram admiradas com o penteado e eu muito feliz. Que legal, Dai, parabéns. As Masters estão por aqui, eu sou aluna e estou amando o curso Master. E quem não é, não fique perdendo tempo. Sou maquiadora profissional e entrei no curso do zero e tô me desbravando. Legal. Ó, a maioria dos cabelos das minhas clientes são crespos. Você atrai. Aquilo que você posta no seu feed é aquilo que você atrai, mas também não tem problema nenhum ser crespo ou não, tá? Então vamos lá, vamos seguir agora aqui para o próximo estilo de penteado, que não é penteado que dá lucro. Eu vejo muitos perfis de pessoas que são transistas, né? Faz aquelas trança na goa e aí o feed tá cheio daquilo, só aquilo. Infelizmente, é um estilo de penteado que não dá muito lucro. Eu sei, eu nunca, não sou especialista nessa área, mas eu converso às vezes, né, pessoal aqui,
E eu sei que é um trabalho demorado, é um trabalho que às vezes elas cobram até caro, 400, 500 reais, mas às vezes não, acho que me relataram na faixa de 300 por aí. Mas é algo que demora 3, 4, 5, 6 horas para fazer. O que acontece? Por que ele é pouco lucrativo? Pelo tempo que demora para fazer e também por ser número de pessoas menores que querem esse tipo de penteado. Então, se você tem só isso no seu feed, você vai ficar sofrendo sem cliente, sofrendo sem cliente, sofrendo sem cliente. Não dá, tá? Eu sei que é apaixonante, a gente se apaixona por aquilo, quer trabalhar vários desenhos, né? Não sei o que, e cordinhas, e não sei o que, colorida, não sei o que. Mas, infelizmente, não é um tipo de penteado que dá lucro, certo? Então, para quem, de repente, é transista, comece a refletir, tá? Comece a refletir. E abra a mente para o novo. Às vezes a gente tem que desapegar um pouquinho do que a gente ama. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Quando eu comecei a ministrar os cursos online, não digo do presencial, porque o presencial a gente vê a pessoa ali na hora, né, aluno, e depois nunca mais vê. Mas o online a gente tem sempre contato, tá sempre ali, então a gente consegue ver melhor o outro lado como que tá, né, e conversar com vocês, ó, o pessoal aqui de tudo quanto é canto do Brasil. Então, por exemplo, quando eu comecei a ministrar curso online, eu tava, tipo assim, numa vibe que é apaixonante, eu gosto, se deixar por mim, eu vou pros artísticos, vou indo pros artísticos, quanto mais desafiador, né, melhor. Só que eu comecei a entender que, na visão de vocês, nossa, isso é muito difícil, eu nunca vou aprender. Então eu tive que baixar um pouquinho a régua, foi contra a minha vontade, mas eu tive que dar uma baixada, sabe? Por esse motivo. Nada impede de que, de vez em quando, se eu quiser, eu fazer. Uma vez ou outra e postar. Mas se eu só posto, por exemplo, para vocês, esse estilo de penteado, começar a ir lá pros artísticos, vocês vão falar, não vou conseguir fazer, sabe? Então, precisei dar uma baixada na régua. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão um pouquinho daquilo que a gente é apaixonado, sabe? E se apaixonar novamente, né? Por algo que vá vender. Entende? Nós começando essa área, vamos fazer coque. A minha dificuldade ainda é fazer coque. Aprendo vídeos, vendo vídeos, nunca fiz curso e consigo fazer bem a limpeza de alguns. Mas para coque ainda tem... Sim, porque o passo a passo, você só vê o passo a passo. Você acha que tá vendo, você acha que tá percebendo o que tá acontecendo de fato, mas não tá. Ninguém mostra, de fato, a realidade. A gente mostra um passo a passo. Os vídeos são editados, são cortados. Se eu fizer uma live ensinando o penteado passo a passo, como já fiz muitas, eu escondo o ouro. O ouro tá dentro da formação master. Se eu não esconder, para que alguém vai comprar meu curso? Entende? Então, é um engano você achar que só passo a passo é o suficiente. Passo a passo é fácil seguir, todo mundo consegue, mas e conseguir ter excelência na técnica? Entender o porquê de cada coisa, o porquê de como fazer, o como fazer exatamente. Muita coisa no penteado, uns 80% eu posso dizer que se eu não falar, você não consegue entender e não consegue fazer, entende? E é natural, é normal isso. É normal. Todo mundo é assim, tá tudo certo, tem nada de errado, pelo contrário. E a maioria erra aí, de ficar seguindo só passo a passo, passo a passo. Aí o que acontece? O atendimento é sábado, na quinta, na sexta, vai correr na internet e tentar achar o penteado que pediu referência para cliente para tentar conseguir fazer. Isso é uma coisa que sufoca a gente, né? Eu já passei por isso. Eu era assim, eu não dormia, tanto é que eu não dormia à noite, sério, eu sou muito ansiosa, eu não dormia à noite pensando no penteado que eu ia fazer, rezando para ela não trocar de ideia ali no momento, senão eu ia ter que induzir ela a fazer um penteado que eu sabia, não que ela queria. E eu tinha muitas crenças de achar que o cabelo dela que não era possível, que ela estava pedindo milagre, e assim por diante, tinha várias crenças.
Depois não dormia de novo, preocupada se esse penteado tinha durado ou não, se tinha desmanchado ou não, se a cliente tinha gostado ou não, porque é nítido quando a cliente gosta. Ela já começa a olhar e, nossa, e amei, não sei o que, e começa a fazer foto e tal. E quando às vezes ela não gosta muito, às vezes ela fica muito quietinha. Claro que não dá pra generalizar isso, porque tem pessoas que se ela tá feliz, ela tem uma expressão, e se ela tá triste, ela tem a mesma expressão, né? Então tem pessoas que não mostram ali a reação, mas a grande maioria a gente percebe. E isso toca muito a gente. A gente sofre muito com isso, de querer a aprovação da cliente. Porque isso é um significado de que o nosso trabalho foi bem feito, que a gente cumpriu o nosso dever, né? A gente se preocupa muito com isso. Não é assim? Então, é libertador quando você tem o domínio, quando você não tem que se preocupar o penteado que a cliente vai pedir. Não tem que se preocupar. Chega ali na hora, pá, é esse. Pronto, faço. Claro que a gente sempre vai instruir o que vai ficar melhor com o cabelo dela, o que vai combinar com o cabelo dela. Porque, por exemplo, ela quer um semi-preso lindo, maravilhoso que ela viu, mas às vezes o comprimento do cabelo dela é aqui e é ralo. Ou que seja um pouco longo, mas é muito ralo. Por mais que a gente vá abrir, vai dar volume, ainda não é a mesma coisa. Vai ficar bonito? Vai, mas se tivesse de repente feito um coque, teria ficado muito mais bonito, porque ninguém ia imaginar, depois de pronto aquele coque, que ela tinha pouco cabelo. Sabe? Que não tá forçado. Entende? A gente instrui. Mas eu, por exemplo, eu instruo, mas eu não fico perdendo tempo. E falar, ó, esse aqui vai ficar melhor para você. Sabe? Por saber mesmo, ó, esse aqui eu acho que vai ficar legal. Não, ela quis aquele, a gente instruiu legal. Não quer? Tá bom, fazer o que você pediu. Ok, tá tudo certo, foi escolha sua, né? A gente alertou. Entende? Mas é diferente do que a gente tentar induzir por não saber ou por ter crenças de que, teu cabelo é repicado, não dá. Teu cabelo é curto, não dá. O teu cabelo é muito ressecado, sabe? Ou teu cabelo é mole demais. Nossa, é escorregadio demais, é liso demais, sabe? E a gente vai ter, sim, esses desafios. Mas quando a gente tem o domínio, a gente sabe lidar, sabe resolver esses desafios. E aí não se torna um problema. Tanto é que eu amo esses tipos de cabelo. Porque é uma transformação muito grande quando a gente tá pronto ali o resultado. Isso satisfaz muito a gente, principalmente a cliente. Né? Porque elas falam, eu já fui tudo quanto é lugar, sempre sonhei em fazer um coque, mas sempre disseram que o meu cabelo não dá. E elas sentam, às vezes, muitas vezes na cadeira já desse jeito. Eu queria isso aqui, mas eu sei que não dá, né? Mas pode fazer o que você quiser. Aí era meu sonho fazer isso aqui, mas eu sei que não dá, né? Meu cabelo é pouquinho. E você fala, não, dá sim. Sabe? E ela se surpreender. Isso é gostoso da nossa área, né? Isso é gratificante. E é isso que a gente vende. A gente vende solução, a gente vende resultado, a gente vende o remédio. A pessoa ela tem uma dor. Você tá com uma dor de cabeça, você vai na farmácia, o farmacêutico vai te vender um remédio para sua dor de cabeça. Se esse remédio custar, sei lá, R$100, sua cabeça está explodindo, você vai comprar. Funciona da mesma forma quando a gente vai atender uma cliente, quando a gente vai fazer um penteado. Entende? Eu já estou iniciando com penteados e maquiagem, eu precisava que seria mais fácil por ter facilidade com o cabelo, mas é muito difícil, eu preciso de muita técnica. Eu também sou iniciante, fico nervosa. Eu não fazia penteado, estou no curso e fazendo penteado que eu nunca imaginei, perfeito. A Wanda, ó que legal, parabéns, Wanda. Meu sonho é poder dominar os penteados. E muitas tem esse medo de não conseguir fazer, mas muitas. E esse medo te trava. Porque você é capaz, você é talentosa, você não tem ideia. Você não tem ideia, você já trabalha com arte. Ou sendo maquiadora, ou sendo cabeleireira. O corte é uma arte, umas luzes é uma arte. Sabe, se você ficar de fora da sua profissão, se você parar por 2 meses e começar a olhar os trabalhos seus, que você ponhava um monte de defeito, achava feio, você vai falar, nossa, que legal, eu fazia isso. Você vai ter essa percepção. Só que esse medo te trava. Por quê? Porque você não ainda aprendeu a metodologia, ainda não aprendeu
o jeito mais fácil. Você tá indo pelo jeito mais difícil da coisa. Vou comprar uma boneca para treinar penteado, você acha viável? Sim, Thaís, nossa live de sexta-feira dessa semana de aquecimento vai ser esse assunto, inclusive, tá? Vou falar sobre bonecas de treino. Sobre os custos dos produtos. Vou falar também, tá? Sobre quem trabalha com maquiagem e penteado. É o tema de uma dessas lives de aquecimento dessa semana também. Não sei se é amanhã ou na quarta-feira. Deixa eu ver aqui. Tem algumas que colocam até foto no perfil delas nas redes sociais e demoram para trocar. Verdade, Kátia. Verdade. Realmente. E vou falar aqui para vocês até uma estratégia que eu fazia antes, que dava super certo. Eu até passei esses dias. Gente, só fica sem cliente se você quiser. Só fica sem cliente se você quiser. Olha só. Quando eu fui parando a profissão de cabeleireira, eu fui largando aos poucos, né? Porque a gente fica com aquele medo, não quer reduzir os ganhos, a gente quer aumentar. Então, eu já ganhava bem meu final de semana ali com penteado, maquiagem, mais do que eu trabalhava a semana inteira, que eu ganhava ali no sábado. Mais do que eu ganhava a semana inteira como cabeleireira, trabalhando sozinha. O que acontece? Comecei a largar aos pouquinhos, fui largando das coisas mais demoradas, progressiva, mechas, apesar que eu amava fazer mechas, e fiquei mais com coisas mais simples, sobrancelha, que fazia muito, corte, hidratação, nem pegava, outra sem graça da vida, que eu odiava fazer hidratação e escova. Eu nem tinha cliente disso, não pegava. Eu gosto da transformação, né? Algo que transforma, que a gente fala, uau, que legal, né? Aquela transformação ali. Não que uma escova não transforme, né? Mas acho meio sem graça. Comparando a penteado, né? A gente começa a fazer penteado, não quer fazer escova mais. Enfim, fui parando. E aí, o que acontece? Foi começando a aparecer curso também presencial para dar e tudo mais. Mas quando eu tô precisando de grana ou qualquer coisa, vou fazer uma ação. Se a gente não faz ação, a gente tem que sempre estar fazendo ações, tá? Eu vou falar aqui para você uma ação que eu fazia. Parece ser muito louco, mas eu fazia, funcionava, tá? Eu fazia a produção do penteado não, da maquiagem e um cabelo com babyliss bem bonitão. Postava lá na rede social. E eu não lembro como que eu abordava, como que era que eu falava, tá? Mas eu lançava tipo uma coisa assim, faz a produção, penteado a maquiagem e eu faço as suas fotos para você usar no seu perfil, seu dia da beleza, uma coisa assim, eu não lembro como que eu chamava. E aí, durante a semana, eu agendava clientes somente para fazer uma produção, não tinha festa, não tinha nada para ir, só para tirar foto. Então, como eu fazia as fotos das modelos, né, com a luz, tudo bonitão, tal, né, arrumadinho, as clientes, elas têm vontade, nossa, eu queria ser essa modelo um dia, né? Eu queria ser essa modelo, ter uma produção dessa, fazer uma foto bem bonita dessa, colocar na foto do meu perfil, é bem isso, na foto do meu WhatsApp. E eu agendava clientes para isso. E aí eu cobrava um pouco a mais, por quê? Porque eu ia ter que ter pelo menos uns 30 minutos ali fazendo a foto. Então, elas traziam roupa, né, o look delas ali, então a gente ajeitava o cabelo, maquiagem, as poses, fazia, sabe? Como se fosse uma modelo de maquiagem ali, né, que a gente faz a foto de frente e tal. E fazia, entregava para ela, prometia a edição de umas 5, editava umas 5 e depois entregava todas ali que eu tinha, subia num drive. Pronto, elas pagavam por isso, elas não tinham festa nenhuma para ir, só para ter uma produção bonita. Porque muitas vezes elas pagam por essa produção, por exemplo, para um fotógrafo, mas às vezes fica a maquiagem a desejar, ou penteado a desejar, de repente, né, com quem esse fotógrafo tem parceria em fazer, ou fica muito mais caro. Então, eu fazia essa ação e tinha cliente para isso. Olha que interessante. Tá vendo? A gente só fica sem cliente, eu falo, se quiser, porque dá pra gente montar várias estratégias, várias coisas pra gente ter grana no bolso. Como que é? Estou fazendo isso com as minhas, que bom, as minhas clientes de unha, chamei para fazer, mas apenas uma topou. E aí, uma só topou agora, começa a postar o resultado dela para ver se não vai aparecer mais. Eu lembro que na época eu fidelizei uma, eu lembro que eu fiz, mas assim, não foi uma coisa que eu fiquei fazendo, sabe, tal.
porque eu queria mais, né, as produções ali do final de semana. Então não fiquei divulgando, mas eu lembro que eu fidelizei uma cliente. Todo aniversário dela, todo ano, ela queria marcar comigo para fazer a produção, para fazer as fotos. E, nossa, eu adorava. Olha lá, e com essa única que topou através dela, eu já fiz umas 10 aí, que legal, tá vendo? Só fica sem grana realmente quem quiser, viu, gente? Quem quiser, não, né? Por falta de conhecimento. Eu sei que não é por não querer, mas por falta de conhecimento, por falta de regaçar as mangas mesmo e fazer acontecer. Então, eu sempre fui boa nesse negócio de estratégia, sabe? Montar essas estratégias, esses planos, né? Pra conseguir ter grana ali. E dá certo. E deu certo. E funcionou. E funciona. Me tira uma dúvida, tem como fazer penteado em um cabelo com mega hair? Tem sim, tá? Tem sim. Talvez, às vezes, a gente tenha algumas limitações em determinados tipos de mega hair. Pode ser que sim, mas pode ser que não também, tá? Limitações de como? Por exemplo, eu tô com mega hair, o meu ele começa aqui, ó. Então, de repente, dependendo do que eu for fazer, eu vou ter uma limitação só aqui, ó. De cobrir, sabe? Não aparecer e tal. Porque é faixa. Agora, se é uma queratina, é mais fácil, então vai depender de como tá colocado, do penteado que vai ser e tudo mais, tá? Mas dá sim, tranquilamente. Cara, esse feeling que você está passando é o que aos poucos está nascendo dentro de mim. Que legal. Dica para fazer penteado sem escova. Jeff, esse é o conteúdo da aula 2 da semana que vem. Eu quero saber se você já se inscreveu no workshop Domine os Penteados de Forma Fácil. Vai começar semana que vem, segunda, terça e quarta, às 19h30, horário de Brasília. Na aula 2, eu vou mostrar como eu faço a preparação sem escovar nenhum tipo de cabelo, tá? Vocês vão entender melhor, vou entrar mais a fundo. Aula 1, aula 2 e aula 3. Eu de vocês não perderia nenhuma dessas aulas, tá? Só a dica aqui, eu de vocês. Deixa eu ver aqui, já estou inscrito. Quero saber quem aqui já está inscrito. Quem aqui já está inscrita? Já reservou seu horário? Reserva. Tira as distrações, tá? Tira as distrações. Foca na aula, tá? Foca na aula. No que eu estou dizendo ali, que eu tenho certeza que vocês vão pegar muita coisa, mas muita. Vamos relembrar aqui o que vai ser o conteúdo da aula 1? Deixa eu pegar aqui minha cola. É tanto conteúdo que até eu esqueço. Esqueço a ordem. Se é no dia 1, se é no dia 2, se é no dia 3. Vamos lá, na aula 1, como fazer o Brigitte perfeito. Vou entregar tudo. Quais produtos realmente funcionam para o penteado, para você não cair em pegadinhas, tá? Porque tem pegadinhas, vou falar de alguns. Como assim pegadinha? O que você vê na internet que você acha que é, mas que na verdade não é, tá? E o plano estratégico para você faturar mais de 8 mil por mês. Esse é o tema da aula 1, mas tem muito mais coisa. Aula 2, como preparar qualquer penteado sem precisar escovar. Quanto cobrar no início. O que você precisa para atender noivas. Aula 3, o segredo da técnica para cabelo curto, mais a revelação da caixa secreta. Por falar nisso, vai ter a caixa secreta da aula 1, que vai ser um sorteio, e eu vou explicar na aula 1 como que você vai fazer para participar. Na aula 2 também vai ter uma caixa secreta. E na aula 3 também tem mais uma caixa secreta, mais um presente secreto, mais uma vaga para formação Master, que eu vou abrir as inscrições no dia 26. Tá? Então, vocês vão estar participando de 3 sorteios, por enquanto, da aula 1, da aula 2 da aula 3. E tem mais uma caixa surpresa secreta que eu vou revelar na aula 3. E essa... Não quero... deixa eu ficar quieta, senão eu falo demais. Eu dou spoiler demais. Precisa escovar todos os cabelos. Nenhum cabelo. Nenhum. Se você... Olha meu feed aqui, ó. Rola. Nenhum foi escovado. Nenhum. Tá? Nenhum.
E as clientes não são clientes cabelos lisos, não. Tem ondulado, tem enrolado, tem cacheado, tem de tudo. Raiz lisa, comprimento ondulado também, mas, né, progressiva tá crescendo, raiz enrolada, comprimento liso, ondulado, tudo. Deixa eu ver aqui. Vai ter penteado, vai ter penteado. Não vejo a hora de ser mais rica. Vender o curso aqui no Rio de Janeiro. Quem ainda não fez a inscrição, gente, aqui no meu feed, aqui embaixo, você vai lá, vai clicar no link, tá? Ele não tá em azulzinho normal, porque tem mais de um link. Você vai lá, vai clicar e vai fazer a sua inscrição no workshop. Vai se comprometer com você mesmo, de estar presente ao vivo às 19h30, horário de Brasília. As aulas não vai ser aqui, tá? Vai ser no YouTube e a gente vai enviar o link dentro dos grupos de alunas, tá bom? Tem um formulário para vocês responderem também. Eu peço que vocês não ignorem, respondam esse formulário, porque é através desse formulário que eu consigo entender em qual dificuldade você tá, para que eu traga o conteúdo também ali para as aulas, tá bom? É ali que eu conheço cada uma de vocês que se inscreve. E eu leio todos. E são muitas pessoas que respondem. Muitas. Mais de 1.000, mais de 2.000. E eu leio. É um tempo que eu tiro para estar conhecendo vocês, saberem aonde que vocês estão, que caminho que vocês estão dessa jornada. Depois de vocês serem alunos dizendo que vai ser a mesma. Foi que me atraiu no seu perfil a informação de fazer sem escovar. Isso ainda é esse aqui, ó, tá? Vocês vão aprender muito mais coisa. Nem a franja, nada, absolutamente nada. Tudo que vocês olharem aqui no meu perfil de penteado, nenhum, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar de mais algum estilo de penteado. São esses, tá? Penteados muito simples. Trancistas, né? Que só posta um monte de trança na rua, trança, não tem esse estilo de penteado. Slick hair e semipresos. Não falei de semipreso, né? Tem perfil que só tem semipreso. Você vai atrair cliente que só quer semipreso e você vai cobrar mais barato por isso. Ah, Adriele, eu tenho medo de fazer coque. Eu tenho medo de tentar essa profissão e não dar certo. O medo vai te travar do seu sucesso. O jeito mais difícil você já está fazendo, que é o jeito errado, sem entender nada. Fica o pé atrás com o curso online. Thaís, as minhas alunas podem falar aí por mim, tá? Eu sei que por conta de muitos, às vezes a gente paga o pato, mas eu confio muito mais, falando por mim, no meu, porque as alunas têm resultado, do que no presencial, que é 1 dia, 2 dias, é isso aqui, né? Como que vai passar todo o conteúdo que você precisa para ter o domínio em 2, 3 dias, que só dá tempo de ensinar técnica e mais nada. Eu gostaria de fazer um curso prático, a inscrição é essa que está na sua bio, as aulas são gravadas ou será apenas ao vivo? O workshop semana que vem é gratuito, tá? E a formação master, que é meu curso online, eu vou abrir no dia 26 e na aula 3 eu vou explicar como que funciona, tá bom? Deixa eu ver. Quanto você cobra uma noiva? Tô querendo aprender, meu nível é 0. Eu tenho muitas alunas que começaram do 0. E vou falar para vocês, tá? Eu já cantei a bola aqui algum tempo atrás, vou cantar de novo. Tem muita gente também entrando para fazer penteado que não são da área da beleza.
são CLT, tem outras profissões da vida, nunca mexeu nada com penteado, e estão entrando, e estão conseguindo fazer, estão tendo um resultado, estão dominando, estão fazendo penteados incríveis, melhores que os meus. Vocês não apertam o pé não, que vocês vão ficar para trás. Eu, há anos atrás, quando eu trabalhava na loja de roupa lá, onde eu sofria o mês inteiro para ganhar um salário, se alguém chegasse em mim e falasse, vai aprender a fazer penteado que você pode faturar tanto por mês, eu ia falar, agora, nesse exato momento. Ó, eu vejo vocês amanhã para a nossa segunda live de aquecimento. Deixa eu só pegar minha cola aqui e ver qual que é o tema de amanhã. Enquanto isso, eu quero saber se eu conseguir te ajudar aqui um pouquinho hoje, se eu conseguir trazer clareza, se eu conseguir te mostrar o que de repente você ainda não estava vendo. Eu quero que você me conta. Conta aqui para mim nos comentários. Deixa eu só achar aqui. Enquanto isso, eu quero que você me conta. Aqui, achei minha colinha. Os três maiores erros que estão sabotando o seu reconhecimento como especialista em penteados. Esse é o tema da live de aquecimento de amanhã, tá? Só lembrando que as lives dessa semana aqui no Instagram é lives de aquecimento, tá? As aulas oficiais é a semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, ok? E não vai ser aqui, vai ser lá no YouTube. Cadê? Ah, tá. Na quarta-feira, penteado mais maquiagem, fórmula de sucesso ou armadilha que trava sua evolução? Na quinta-feira, sem clientes e sem engajamento, o que realmente funciona para atrair noivas e lotar a sua agenda? Vou falar sobre isso. E na sexta-feira, como escolher a boneca certa para treinar o penteado e atrair clientes de verdade? Esses são os temas das lives de aquecimento dessa semana. Fechou? Você já nos deu referência de que teve os meus obstáculos. Senhor demais. Estou iniciando. Aprender mais. Legal. Gente, fico muito feliz. Muito obrigada pelo tempo aqui de vocês, tá? Eu honro muito o tempo de vocês. E eu vejo vocês agora amanhã às 19h30, horário de Brasília. Só na quarta-feira, que vai ser a nossa live às 8h30 da noite, porque antes eu vou fazer uma aula com as alunas da formação, tá bom? Então, beijão a todas, uma ótima noite aí, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!